Os amigos dos Cavaleiros Sagrados chegaram em Elbaf e eles estão tacando terror e também estão procurando pelo Loki. O novo episódio de One Piece começa com a Robin e o Saul entrando na biblioteca e a Robin fica impressionada quando ela vê aquele tanto de livro. E também tem uma coruja lá que é muito misteriosa, mano. E um palpite que eu vou levantar aqui pra vocês, rapaziada. Eu tenho certeza que aquela coruja é a pessoa que conversa com o Loki pelo Dedemush. O olho é igualzinho, eu posso estar viajando. Após a Robin ficar muito impressionada depois de conhecer aquela biblioteca onde tá os livros todos salvos da terra natal dela, a gente vê o Luffy fazendo suas loucuras do dia a dia, né? Quase matando os pequenos anões. Pois é, e o Soap tá lá no meio, mas o God do Soap é tão foda que ele chega até voar no ar, meu parceiro. Tem um momento que ele acaba saindo da corda do balanço, então nesse momento ele dá uma nadada. Lembra até do Zoro lá no arco de Skypiea. E depois disso tudo, os pequenos anões acabam chorando, né? De tanto assustado e vão chorar lá no colo da professora deles. E o Luffy acaba falando que guerreiro não chora e acaba falando que também isso é ridículo. O Sandy fala pro Luffy se acalmar, porque afinal de contas eles estão sendo criados para ser pessoas boas e gentis de coração. Logo mais pra frente também a gente vê o filho do Gaban aparecendo finalmente, chamando pelo nome do Luffy, né? Porque ele tá muito ansioso pra conhecer o Luffy. Enquanto isso, o Soap e o Luffy estão deitados de boa pegando uma brisa. Do nada o Luffy escuta alguém chamando pelo nome dele. Quando ele olha pra frente, o filho do Gaban aparece do nada atacando ele. Nesse exato momento o Luffy pergunta o que ele tá fazendo, porque ele não tava com papo de paz. Então o Soap pega e fala que essa é com o Luffy. No momento que o filho do Gaban vai atacar o Luffy apenas levanta o braço que é a espada do moleque e se quebra no meio. Nesse momento o olhar do moleque fica brilhando de empolgação. Assim o Luffy pula pra cima, ativa sua terceira marcha e ativa o hack também do armamento. E dispara um soco ali do lado do pivete, né? Só pra ele se pôr no lugar dele. E logo após isso os outros betinhas das crianças começam a ficar assustados com aquilo. Enquanto isso o filho do Gaban fica muito animado. É porque eu não tô lembrado do nome do moleque, né? E o Luffy também fica muito feliz com o que aconteceu. O Soap fala que o Luffy exagerou. E logo após isso também vemos o Zoro falando que ele desafiou o Luffy com aquela espada. E ele falou que o moleque tem coragem. E nesse momento o Luffy concordou e os dois começaram a sorrir. Aí o moleque explica também que o pai dele é um humano, né? E nesse momento o Sandy vai à loucura, conhecendo o Sandy. Os anos passam e o Sandy não muda nada. Mas depois disso tudo, conversa vai, conversa vem, e o Luffy decide pegar a Robin pra levar ela pro banquete. Assim eles vão na bibliotecária, ele chama a Robin, né? Pra ver se ela vai querer. Mas a Robin fala que quer conversar um pouco mais com o Saul. E o Luffy, beleza, entende. Só que o Luffy tá querendo ir comer, né? Então ele chama todo mundo pra ir comer. Só que nesse momento o mais gigante pede um favor pra eles. Assim a gente acaba vendo que o favor que ela queria era que o chapéu de palha que ainda não estão usando a roupa de Elbaf usasse a roupa que ela fez pra eles. Assim vemos o Brook, o Jinbe, o Frank e a Robin finalmente vestidos no estilo de Elbaf. E após isso tudo, o Zoro e o Sandy começam a discutir novamente, como sempre. E o Luffy tá pra morrer de fome, meu parceiro. Tudo que o Luffy quer é ir comer uma carne e todo mundo fica atrapalhando. Mas após isso tudo, finalmente o Luffy consegue se reunir com o resto do gigante pra eles fazer o banquete. E lá o Luffy come muita carne e eles também começam a relembrar dos velhos tempos onde o Chapéu de Palha ajudaram algum deles em certas ocasiões. E depois disso eles batem muito papo, mano. Conversa vai, conversa vem. Do nada aparece o ancião gigante lá. Primeira coisa que o Luffy percebe e fica surpreso é que tem uma espada varada na cabeça do gigante, meu parceiro. E o gigante fala que graças ao capacete que ele tá usando, acabou salvando a vida dele. O Luffy, o Soap pega e fala como, porque afinal de contas tá atravessada. E logo após isso vemos os dois cavaleiros sagrados que chegaram na terra de Elbaf conversando com os dois gigantes. Os dois gigantes até chegaram a perguntar, né, se eles eram da tripulação do Chapéu de Palha. E nesse momento os cavaleiros sagrados perguntam aonde é que tá o Loki e falam que estão procurando por ele. O gigante começa a rir e falam que ele não pode falar onde tá o Loki. Nesse momento acontece uma parada lá que um gigante acaba perdendo a consciência. E um deles fala que aquilo não foi uma pergunta, foi uma ordem. Então com isso vemos a cara do irmão do Shanks, o Shamrock, e também vemos a menina que tá com ele. E assim chega ao final desse episódio. Então aqui eu dei uma breve resumida pra vocês, mas se você quiser ver meu direitinho completo, vai assistir o episódio lá, tá muito bacana. Tamo junto, se você chegou até o final desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.